Olá, seja muito bem-vindo ao Perfil Musical de hoje. Neste programa vou conversar com uma compositora natural de Vitória da Conquista, Bahia, mas naturalizou-se mineira de Belo Horizonte. Lá ela começou a fazer música com outros compositores, por exemplo, como Marcelo Meirelles. Muito carismática, expansiva, resultado disso, hoje quase 90 composições feitas. Uma delas tenho certeza que você conhece, a música Sou de Jesus. Já sabe quem é? No perfil musical de hoje, a compositora Kátia Rocha. Kátia Rocha, Prazer, Ronaldo. de Belo Horizonte. Prazer é meu, a honra é minha tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Tão bem falada, não só em Belo Horizonte, é de Belo Horizonte, mas já ganhou o Brasil, né? Depois do Sou de Jesus. É verdade. A América do Sul, né? América do Sul. Porque foi traduzida para o espanhol também. Inclusive, eu morri de rir. O pastor Ayrton Keller, que é o nosso presidente na época, era o JA. Sim. E ele mandou, ele pediu para a secretária mandar um CD em espanhol para mim. Então foi muito engraçado, eu tive crise de riso, de ouvir Sou de Jesus. Eu sabia de cor, mas esqueci. Você é de onde, Kátia? Olha, eu nasci em Vitória da Conquista, no sul da Bahia, mas morei lá só até os 3... Frio lá, hein? Frio, nem parece lá é Nordeste, frio, é verdade, é verdade. É frio. Mas eu morei lá só até os 3 anos de idade, 2 anos e meio, 3 anos, porque meu pai decidiu aceitar o chamado de Deus para fazer teologia no ENA. Aí ele já era casado, tinha os 2 filhos dele, eu e meu irmão. Aí a gente foi para o ENA, eu com 3 anos de idade. Então moramos lá até os meus 7 anos, foram 4 anos. Aí de lá começou a vida de cigano, né? Papai mudando, aí moramos em Caruaru, foi praticamente o primeiro distrito dele. Depois Caruaru, Pernambuco, Campina Grande, Paraíba. Depois Natal, Rio Grande do Norte. Depois Recife, né? Pernambuco. Aí ele foi chamado para Belo Horizonte e de lá eu finquei raízes. Aí quantos anos você tinha quando chegou em Belo Horizonte? Quando eu cheguei em BH, eu tinha 16 anos, foi em 84. Faz as contas aí, né? Já sabemos já qual a idade sabe. da Kátia Rocha. Kátia, você sabe que durante o programa eu vou mostrar para você alguns depoimentos de pessoas E eu estou morrendo de medo desses depoimentos. Mas por que razão? Eu sou muito emotiva, eu choro até com propaganda de cerveja, para você ter uma ideia. Mas vamos lá. Tem sido emocionante essas propagandas. Bom, vamos lá então, é o primeiro desses depoimentos. Kátia demorou 10 meses para nascer. E ela já tinha nome, porque naquela época não se fazia ultrassonografia lá no interior. Mesmo assim, eu bordei uma roupinha dela com o nome, que logo ao nascer ela vestiu essa roupa. E uma coisa que ela fazia muito, já desde pequenininha, era se safar de situações de castigo. Com gracejos, com a forma assim espontânea que ela tem. Outra feita, quando eu estava para ir para o hospital, tinha a malinha do enxoval do neném já pronta. A moça que trabalhava conosco falou: Dona Irene, vem ver o trabalho de Catinha. Quando eu chego, ela tinha jogado toda a roupa do enxoval do bebê, do neném, dentro de uma bacia de passar pano no chão, sabe? E eu fui para dar uma palmadinha nela. Nisso, uma galinha no quintal cantou e ela: Oi, cocó, mamãe. Ela fez com tanta facerice que me cativou. Eu fui dar um abraço nela, né? A Kátia, muito cedo, né? Ela começou a estudar piano. Desde os 3 aninhos que ela já tocava só com os dedos na mesa para a gente fazer o culto, já dentro do ritmo. Filha, estou me sentindo muito honrada em poder participar desse programa para dizer o quanto você é uma pessoa querida por nós, o quanto nós nos sentimos honrados e quanto eu sou grata a Deus pela vida abençoada que você tem. Por você ser uma pessoa humana, uma pessoa prestativa, amorosa. Você envolve N pessoas ao seu redor, com seu amor, com a sua dedicação, independente de status, de cor, de conta bancária. Você sempre dá a mesma atenção para o simples como o mais graduado. Deus te abençoe, minha filha, que você continue honrando ao Senhor no seu talento, nos dons que Ele lhe concedeu. Em nome de Jesus. Que linda. Dona Irene. Mamãe. Dona Irene. Nordestina lá. Ela nasceu no Maranhão. Forte, ela. E
Mas foi muito cedo para São Paulo trabalhar, né? Naquela época, São Paulo era o grande centro de oportunidades e tal, né? Hoje isso se diluiu um pouco, né? E foi lá que ela conheceu meu pai, foi em São Paulo que ela conheceu meu pai, se casaram e tal. Aí começou a história da vida da família Rocha. Quando você começou a estudar piano? Eu comecei com 7 anos. Naquela época, a criança tinha que ser alfabetizada, né? Hoje já existe musicalização para bebês, né? Mas naquela época tinha que ser alfabetizada. Então, com 7 anos, minha mãe me colocou na escola, lá em Caruaru, né? Com Dona Lurdinha Andrade Troeira. Eu lembro até hoje de Dona Lurdinha, uma pessoa dulcíssima, assim. E ela me ensinava, inclusive, os hinos da igreja. Minha mãe pedia para que ela me ensinasse. Aí, como ela não era da igreja, ela não sabia como que se tocava hino na igreja. Então, ela me ensinava exatamente do jeito que estava lá. Então, sei lá. Sabe assim? Sei. Aquela coisa quadrada, as igual ela não sabia, né, fazer os arranjos e tal. Isso aí a gente vai pegando com a observação e tal. Então, mamãe, eu lembro assim muito vagamente lá no ENA, na hora do pôr do sol, minha mãe mencionou aí, a gente ia fazer o pôr do sol e eu sentava na mesinha do centro e ficava tocando, mas o meu toque era assim, tipo, horas benditas. Ela é mais uma percussão. Ela não entendeu que o meu negócio era bateria, percussão. Ela, essa menina, eu acho, minha filha, não é assim não, é assim. Aí eu falei, não, assim é muito difícil. Aí eu ficava assim. E eu gosto de percussão, eu acho que ela não sacou. Mas, aí me botou na aula de piano, eu amava. E comecei com 9 anos, eu não tinha piano em casa, porque era muito caro, né? Ainda hoje é. Aí minha mãe trabalhou muito para comprar o meu primeiro piano e tal. Aí era uma felicidade e tal. Mas eu comecei a tocar na igreja com 9 anos de idade. Eu nunca vou esquecer. Meu pai estava pregando. Ele falou, minha filha, você vai tocar o último hino da saída, que era o 29. Bendito, sagrado serão, no hinário antigo. Sei. Eu sentei no órgão, aqueles órgãos de pedalar assim, né? Lembra? Eu sei. Antigão. Eu sentei assim, fiquei assim, olhando para a partitura assim. Eu não sabia onde é que eu estava, eu não sabia nem meu nome, me deu um branco total, assim. Aí minha mãe, minha filha, com todo carinho, minha filha, você estudou o hino. Aí eu fiquei uns 40 segundos, assim, olhando para o hinário, sem saber o que fazer. Aí minha mãe veio e me deu um toque, assim, aí eu deslanchei e toquei. Aí, mas eu era muito tímida. Você era tímida? Você já foi tímida? Eu sou tímida. É sério? Você é tão falante, você gosta de... Não, eu tenho momentos de timidez. Sei. Eu tenho momentos de timidez, mas eu era muito tímida. Eu acho que pelo envolvimento com a igreja é uma grande escola, sim, né? Sim. Então, eu sempre liderei grupos e tal, sempre, desde 13 anos de idade. Mas, então, acabei desenvolvendo. Mas eu era muito tímida. Na igreja de Campina Grande, eu nunca esqueço também, a diretora de música chegava para mim, Kátia, você pode tocar 2 hinos, só 2? Eu, tá bom. Aí eu sentava no órgão também de pedalar, você sabe? Você tocava e fazia musculação ao mesmo tempo. Aí ela, irmãos, quem quer escolher um hino? Aí, o hino 412. O hino... Quando o clima estava começando a ficar gostoso, eu queria cantar, terceiro hino, né? Ela, vamos então, Kátia, cadê você, Kátia? Eu já tinha, era 2 hinos. Minha cota são 2 hinos. Ela pegava no meu cabelo, Kátia, por favor, só mais um hino. Ela ficava assim no meu cabelo. E eu muito tímida, mas aí depois eu fui me envolvendo, fui dirigindo grupos e tal, aí fui me soltando e tal, mas foi assim. Bom, quem acompanhou essa fase foi esse senhor aí. No teu início, né? Primeira composição, ele sabe qual foi. Ela tinha mais ou menos 7 anos de idade. E ela compôs uma música. Mas era uma música assim, sem um ritmo, naturalmente pela idade dela. Percussiva. Ela chegava ao piano, espalhava os dedos e saía lá uma composição. Eu dei um título para a música, a primeira composição dela, Trovoada ao Alvorecer. Ela espalhava os dedos, as mãos, e era aquela som realmente muito parecido com uma trovoada. Olha, a Kátia, ela tem uma personalidade assim muito feliz, uma pessoa realizada.
Kátia, no ambiente que ela chega, a tristeza desaparece. Kátia, eu como pai, sinto muita alegria em ter você como filha. Pela energia que você passa, pelo seu maravilhoso dom musical. A gente se sente muito feliz por isso. E eu, como pai, desejo que você continue passando essa vibração, exaltando o nome do Senhor nas suas composições. Que você continue sendo feliz e grandemente abençoada por Deus. Em nome de Jesus, amém. Que lindo. Bênção de pai. Papai é um forte. poeta, né? Ele é um pastor muito espiritual. E eu só vim dar conta disso, assim, depois que eu me converti. Depois que a gente se converte, a gente nasce na igreja, né? E às vezes a gente vai pelo hábito, assim. Mas quando eu me converti foi que eu vi como, assim, eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que são, assim, de Deus, pessoas de Deus. E essa música, essa composição que meu pai está falando aí, na verdade não é composição, é invenção, entendeu? Tem uma diferença bem grande. E eu acho que não era com 7 anos, não, acho que era uns 9, quando eu já tinha o piano em casa. Que aí eu ficava ensandecida no piano, amanhecia tocando, anoitecia, e eu lá agarrada no piano, e sem contar que minha mãe... Chegava a visita em casa, Kátia tem que tocar, Kátia tem que tocar. Eu estava brincando, pendurada na árvore, brincando de polícia e ladrão, alguma coisa assim. Minha mãe me chamava, minha filha venha tocar para uma visitante. Aí eu ia lá na sala, toda suada, toda cheia de toda suja. Eu sentava no piano e tocava, mas era um prazer, né? Era um prazer muito grande. Mas aí, Ronaldo, uma coisa engraçada, eu sou a prova de que a minha habilidade, o dom que Deus me deu para a música, eu descobri pela admiração de ver outros fazendo. Eu acho isso muito importante. Eu, quando era criança, lá no ENA, eu era pequenininha, até antes, em Vitória da Conquista ainda, eu com 2 anos e meio, tinha o coral da igreja, minha mãe conta que eu ficava atrás do regente balançando os braços. Então, assim, é uma inspiração, é inspirador para um jovem, uma criança, ver alguém fazendo. Isso é muito importante. Então, eu comecei a compor com 29 para 30 anos, porque eu convivia com 2 compositores, que eram o Marcelo e o Ângelo, na época do Vereda. Marcelo Meirelles e Lúcio Monteiro. Lúcio Monteiro, que o Ângelo também, né? Mas o Ângelo era do Quarteto Ato já. Então, assim, eu via eles compondo, a gente cantava coisas deles, eu falei, uai, pode? Sabe assim? Uai, pode? Então vou tentar. Aí eu fiz, minha primeira composição foi gravada, inclusive, pelo Trio Meirelles. Qual foi? Foi Por Mim, no primeiro CD do Trio Meirelles. Aí eu sou muito metida, né? Porque já Trio começou Meirelles, bem, comecei bem, né? Já Trio começou Meirelles, em nível depois nacional. o Atos gravou logo no comecinho Para Ser Livre, era uma Para música Ser Livre. do CD Capela? Capela não. Não, era é o Caminho da Luz. Caminho da Luz. É o Caminho da Luz. E assim, várias outras pessoas gravaram, mas eu despertei por ver amigos próximos a mim compondo. É necessário, né? Ter muito importante. Bom, eu tenho que terminar esse bloco, Cátia, e vou terminar mostrando o último depoimento do teu único irmão. Ah, é? Não acredito! O que eu lembro dela é que ela era uma pessoa assim, uma criança, sempre foi uma criança muito extrovertida, muito brincalhona, sempre chegava nos lugares e chamava a atenção de todo mundo. Sempre foi uma pessoa assim, muito adiantada para a gente, né? Para o nosso grupo, assim, nosso grupo de amigos, de crianças, né? E eu fiquei surpreso pela qualidade da música que ela está fazendo, né? Fico muito orgulhoso, né, de ser irmão dela e sabendo que ela chegou nesse nível. Kátia, fico muito feliz de saber que você está sendo homenageada, né? A gente aqui te amamos muito, né? Você sabe disso, a gente convivemos aquela época da infância, né? Mas você sabe que o nosso amor continua o mesmo, né? E fico muito feliz, já dei aqui meu depoimento para dizer o tanto que eu admiro o seu trabalho e fico muito feliz de ver você sendo reconhecida.
Tá? Espero que você consiga muito sucesso, seja muito feliz e tenha tudo aquilo que você sempre sonhou, sempre quis para sua vida. Que lindo. Isso é um milagre. É um milagre. Meu irmão, assim, falando que ele é mais reservado, ele já puxou mais, assim, a família do meu pai. Nossa, uma baita surpresa. Não tinha aparência, nem formosura, homem de dores, desprezado foi, moído, traspassado pelos pecados da humanidade. O castigo que nos traz a paz, sobre ele estava. Jesus, Cordeiro de Deus, inocente, sem defeito e sem mancha, pelos transgressores intercedeu, tomou sobre si nossas enfermidades e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele morreu, mas ressuscitou da cruz à tumba, da tumba ao trono. Digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo bloco do Perfil Musical. Hoje conversando com a mineira Kátia Rocha, compositora de Belo Horizonte. Aliás, você não é mineira, você é... Mineira naturalizada. Mineira naturalizada de Belo Horizonte, Kátia Rocha. Mas você pode mandar a sua sugestão de compositores, de pastores, de músicos para o e-mail do perfil musical @novotempo.org.br, perfil musical @novotempo.org.br. Pode pedir também a sua revista Princípios. Não estou com ela aqui, mas você pode sugerir, ou melhor, pedir para presentear para quem você desejar, que precise conhecer um pouco mais sobre essa vida aqui e a vida por vir também. Você pode pedir a sua revista Princípios, o nosso brinde para você, através do e-mail do perfil musical @novotempo.org.br. Kátia Rocha, assiste esse depoimento aí, depois a gente conversa. Aqui em Belo Horizonte tinha várias pessoas com um talento assim, musical, mas até então ninguém tinha arriscado a compor. Eu comecei a compor e falava, olha, vamos, compor aí, tal, com o Lúcio, com a Kátia, com o meu irmão, com o Rochael. E a Kátia, como todos, não achavam possível, que a gente às vezes abria o inário e via lá, William Gaither. Ou às vezes abria um livro de pastura, Jader Santos. Eu também posso fazer isso, eu sou uma pessoa igual ele, né? E eu incentivava a Kátia, não, o que é isso? Quem sou eu? Não, quem sou eu? Nada. Vai aí, você consegue, você consegue. E, por fim, em 96, salvo engano, a Kátia me apareceu com a primeira música. Nós gravamos com o trio Meirelles, eu e meus irmãos. Tudo isso se fez por mim. E aí ela disparou a fazer. Ela tem um grande conhecimento musical, assim, técnico, né, de harmonia, de pianístico também, o que, lógico, acaba facilitando. Soma isso que a Kátia é uma pessoa que lê muito, estuda muito a palavra de Deus, a Bíblia. Então, ela também tem um grande conhecimento de doutrina, enfim. Então, ela sabe se comunicar bem. E aí ela começou a compor e fazer. Hoje, a Kátia é uma pessoa assim. Você pode dizer para ela, olha, eu preciso de uma música sobre tal assunto para amanhã. É perigoso ela te entregar com umas boas horas de antecedência. Mas nessa oportunidade eu quero falar para você que desejando que você continue firme na sua
disposição de ajudar a igreja, sempre com aquele gás que você emprega, com aquela força, com aquela vitalidade imensa que você coloca, e que nós possamos ainda ter muita música sua rolando aí, e que continuemos amigos durante a vida toda, sempre em altos decibéis, com o volume sempre alto, sempre tendo uma boa música para tocar, um bom arranjo para discutir. Eu espero que seja assim durante toda a nossa vida. Amém. O Marcelo é um Vocês trabalham super juntos, amigo. né? Hã? Trabalham juntos lá no Coral Jovem. Sim, há muitos anos. O Marcelo é um dos meus melhores amigos, é um irmão para mim. O que eu mais admiro no Marcelo é que ele arrasta quem está atrás, sabe? Ele quer crescer, obviamente, profissionalmente e tudo, mas ele quer ir com todo mundo junto, sabe? Quem ele puder levar junto. Ele sai levando todo mundo. E a música mineira deve muito ao Marcelo, mas deve muito mesmo, sabe? Ele foi um dos divisores de água ali, sabe? E eu tenho o grande privilégio de trabalhar com o Marcelo há muitos anos. A gente é amigo há quase 25 anos. E nesses anos todos a gente fez muita coisa juntos, assim, coral, conjunto. O Marcelo, como eu falei, né, ele foi uma pessoa que me influenciou demais para compor, né. Aí depois a gente vai vendo, né. Aí foi mais ou menos na época que surgiu o Jader, né, eu falo que o Jader é o pai de todos, né, porque ele meio que abriu o caminho, né, e asfaltou para a nossa geração, né? Foi uma pessoa assim, muito importante. Como é que você compõe? Você faz letra junto? Você prefere parcerias, letra, música? Como é? Não, eu prefiro fazer sozinha, porque eu fiz pouquíssimas parcerias na minha vida, acho que umas 3 ou 4, mas eu acho muito complicado, porque a pessoa tem a visão, e quando a pessoa já chega com a letra pronta, assim, nossa, é uma morte para mim. O Enio também não consegue, o Enio Monteiro, ele não tem parcerias que ele não consegue fazer música. Eu acho muito complicado, porque a pessoa empregou amor ali, ela empregou tempo, gastou fosfato ali, e eu venho e do nada, assim, não, essa palavra não tá legal, sabe? Eu acho muito estranho, por isso que eu prefiro fazer sozinha. Eu tenho uma música em parceria com o Marcelo, que é Como uma Brisa Suave. Ele me entregou a letra, eu fiz a música, mas a gente tem intimidade para não, esse aqui não, esse aqui a gente tem uns pega para capar bravos. Isso que ele falou de debates em alto decibéis, isso é verdade, porque eu e o Marcelo, a gente musicalmente a gente tem muita sintonia, mas em outros assuntos, política, enfim, comportamento, cada um na sua. a gente debate, por e-mail, a gente tem altos pega para capar, sabe? A gente inclusive até já brigou, sabe, ficou, mas assim, a gente sabe que um é amigo do outro, é parceiro de verdade. E é coisa de irmão mesmo, né? Coisa de irmão. Eu acredito nisso. Mas você estava falando você faz letra, música, tudo junto? Quando eu comecei a compor, eu fazia primeiro a melodia. Vinha aquela melodia, aí depois, com o tempo, eu fui descobrindo que para você encaixar a letra numa melodia que já pré-existente, é muito mais complicado de você arrastar para cá e para cá. Aí eu comecei a fazer primeiro a letra, porque a letra é o principal. A melodia, claro que tem que ter uma coerência, tem que ter um casamento, né? Letra e música. Mas a letra é o principal. Eu acho que você tem que empregar assim, uma atenção maior na letra, né? Porque é ali que vai a mensagem. Agora, obviamente, a melodia tem que vir casando para conseguir tocar, né? Para ser tocante. Mas ultimamente eu até tenho conseguido fazer letra e música juntos. Assim, eu começo a fazer uma letra, sempre a letra primeiro. Aí já vai vindo a melodia e tal. Aí eu já vou ali escrevendo, perdão. E assim, mas esse negócio de parceria, eu fiz parceria com o Tarsis, né? Que foi o Sou de Jesus. E foi a primeira vez que eu conversei com o Tarsis, né? E foi assim uma coisa engraçada. Mas ali a gente fez tudo junto. Ninguém sabe quem fez o quê. Não, essa ali é a melhor não tem parceria. letra de um. Aí é parceria de verdade, eu acho. Porque a gente construiu tudo junto do zero, não tinha nada. Tinha só a única coisa que tinha era o tema do JA de 2006 será Sou de Jesus. Tá, sou de Jesus, mas qual a argumentação que vai se usar? Não tem nada. Ele chegou para mim, não tem nada. Falei, então tá. Então vamos tentar levantar motivos. Por que vale a pena ser de Jesus? Aí a gente foi escrevendo e a gente foi
discutindo tudo, absolutamente tudo. Só tem uma parte da música que eu fiz sozinha, letra e música, que foi o bridge. Mais do que em qualquer outro tempo. Essa eu fiz sozinha, eu fui ditando por telefone para ele. Mas, a chamada ponte. A ponte, também é conhecida como ponte. Mas a gente fez tudo junto, a primeira estrofe, segunda estrofe e o refrão. Durante a semana, eu e o Tarsis, a gente se falava 3, 4 vezes por dia para fazer a terceira estrofe. Ele me ligava, Kátia, essa palavra não está legal. Por que não está legal? Por isso, não, aí aquela queda de braço, sabe? Convença. Me convença. Mas foi muito legal, foi uma experiência assim, muito bacana. Foi uma música que ganhou o Brasil e a América do Sul. A América do Sul. Bom, vamos cantar lá no final desse bloco. Eu quero mostrar para você mais um depoimento agora, uma amiga tua. Quem será? Quem será? Então, eu conheço a Kátia há muito tempo, né? Meus pais já eram amigos da Kátia e tudo mais. Mas, assim, conviver com a Kátia mesmo foi quando eu fui convidada para cantar no grupo Vereda. E nós duas fizemos parte desse grupo juntas. E foi durante 2 anos em turnês e a convivência que nós tivemos. A Kátia é uma pessoa muito companheira. A gente percebe, assim, que é uma mãe espetacular e uma esposa também muito dedicada. E como amiga, é uma pessoa que se dedica totalmente. É uma pessoa que preza pelas boas amizades, é uma pessoa que gosta muito de conversar com as pessoas. Tanto que você não pode ligar para a Kátia e achar que vai só pegar um número de telefone ou que vai simplesmente dar um recado, porque vai render uma boa conversa de uns 40 minutos. Eu, mexendo um pouco nas minha caixinha de recordações, achei uma coisa que para mim é muito preciosa. Essa carta aqui, você escreveu para mim quando eu estava no IAMG, tem 19 páginas com os últimos acontecimentos de Belo Horizonte na época, e isso mostra que você é uma amiga muito dedicada. E vou fazer minhas as palavras que você diz aqui, que a nossa amizade possa ser eterna, que possamos passar muito tempo juntas. Um abraço para você, tudo de bom. Que fofa! Você já pensou 19 páginas? É assunto, hein, Kátia? Não, quando eu comecei a namorar com o meu marido, ele tinha acabado de passar no vestibular em Viçosa, na Universidade Federal lá. E a gente ficou 1 ano namorando assim. Ele vinha final de semana, né, sempre, 15 em 15 dias. Mas quando ele demorava mais, eu cheguei a escrever uma carta para ele com 51 páginas, tá? 51. Então, essa aí foi café pequeno, né? E não tinha e-mail, né? Nos anos 80, não tinha. 85. Era só carta mesmo. É carta de próprio punho, que para mim tem um super valor, né? Tem muito mais valor. Ou carta ou um livro, como você fez, né? Bom, eu tenho que encerrar esse bloco mostrando o depoimento dele. Você já falou nele aí? Vamos assistir, vamos ver quem é. Falar da Kátia Rocha é falar de coisa boa, né? É falar de alegria, é falar de disposição. Uma pessoa maravilhosa que eu conheci há algum tempo atrás, nessas andanças aí, quando a gente geralmente ia pela cidade ali de Belo Horizonte, numa situação que eu estava precisando muito de uma ajuda de um compositor, eu tive assim uma ideia rápida de convidá-la para fazer uma música comigo. E ela prontamente aceitou, e assim nós passamos uma tarde toda compondo uma música que talvez seja bem característica para várias pessoas, né? Que é o Sou de Jesus. Catinha, com o perdão da palavra ao seu esposo querido, deixa eu te chamar assim, é um grande prazer estar falando para você, mandando meu abraço para você. Você é uma excelente compositora e você sabe disso, você é ungida também pelo Senhor, porque você é uma pessoa que pesquisa a palavra, você é uma pessoa que tem relacionamento profundo com Deus e eu sei disso. E que Deus possa continuar abençoando você, para que quando você for a essa fonte aí, você continue com seu coração, né, exultante aí, transbordando não só de alegria, mas transbordando de muito louvor, que é uma coisa que você faz muito bem. Que delícia! Eu encontrei Tarsis aí fora. Foi um privilégio muito grande para mim. Sou de Jesus. Você já falou sobre a música? Vamos terminar esse bloco cantando ela? Um pouquinho de retorno de teclado aqui para a gente cantar bonito. Caminhos a seguir, 2 senhores a lutar. Qual dos 2 irei servir? Há só uma decisão.
Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. Só Jesus pode me dar a real felicidade. E assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Teu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Já estamos no terceiro e último bloco do Perfil Musical de hoje, conversando com Kátia Rocha. Novotempo.com/perfil musical é o endereço para você rever os vídeos, os perfis musicais que você não assistiu. Não tem todos lá, mas já tem um bom número, viu, Kátia? Eu já vi vários. Então aparece lá, novotempo.com/perfil musical. Quantas músicas você já compôs? Já catalogou tudo? Sim, eu sou super organizada. Eu faço tudo à mão, eu tenho esse romantismo ainda, e vou pondo na pasta de acordo com a data, né, que ela foi composta. Então tem lá a primeira música, a segunda, a terceira. Eu sei, tudo são duas pastas que já estão enchendo lá. Uma já encheu e a outra está enchendo. Eu sei que ao total eu acho que já chegou 90 e poucos. 90? E mais da metade já foi gravado. Você já gravou algum CD, voz? Sim. Kátia Rocha? Sim, eu gravei. Quantos? Até esqueci de trazer. Eu trouxe aqui, mas esqueci de trazer aqui para dentro. O meu CD solo. Eu gravei um CD em 2004, um CD autoral, mas eu gravei sem a pretensão de virar cantora.
né? Eu nunca quis virar cantora. Eu gosto de cantar, assim como eu gosto de tocar piano, assim como eu gosto de reger meu coral, assim como eu gosto enfim, estar atuando ali na igreja. Não queria ser só cantora. Eu gravei para registrar um pouco daquilo que Deus tem me dado e para dividir com as pessoas que quisessem cantar também. O CD tem os playbacks todos e tal, e é um CD autoral. Foi 2004, acho que já tem um bom tempinho. Você né, gosta de louvar, né? Não, sozinha, dueto, trio, coral, quarteto, você quer louvar. Eu gosto de juntar os amigos e cantar. Mas você ficou chateada porque errou a letra do Sou de Jesus? Você pode, você tem todo o direito. Mas aí que tá. Eu é que não posso. Por eu ser compositora, que não mais minha memória. Pode fazer uma caso outra. De polícia. Bom, tem uma amiga querendo falar com você, eu vou soltá-la para que você assista. Eu conheci a Kátia há 20 anos atrás. Nós começamos a fazer um estudo bíblico, eu, ela e mais algumas amigas, resolvemos sentar para estudar a Bíblia. Independente de religião, que seja, a gente queria conhecer um pouco a palavra de Deus. E o que eu logo gostei da Kátia é porque ela é muito inteligente, né? Bem-humorada e com uma fidelidade àquilo que ela acredita, né? A obra do Senhor. E aquilo que começou com um estudo bíblico informal, foi passando o tempo e nós nos tornamos amigas mesmo, né? E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão, e eu posso dizer que a Kátia, ela é muito mais do que uma amiga. Ela é uma irmã que eu confio, que a gente nem tem assim tanto contato todos os dias não, mas quando encontra é como se tivesse visto um dia anterior. Ela é uma pessoa digna, né? Uma pessoa que tem convicção daquilo que ela crê, dedicadíssima à obra do Senhor, ao trabalho, à família. Kátia, a rocha, eu aqui, ó, quero te mandar um beijo muito grande e dizer que você é uma grande amiga, uma pessoa queridíssima. Nós já rimos muito, choramos muito também. Graças a Deus que rimos mais do que choramos, né? Mas eu quero te dizer isso, que eu te amo muito, você é muito especial e é uma princesa do Senhor. E eu espero que a gente ainda tenha muita convivência, até lá na glória, juntas, rindo bastante, chorando quando for preciso e, lógico, ouvindo essa sua voz, pelo amor de Deus, hein? Maravilhosa. Um grande beijo para você. E você sabe, né? Márcia Orlandin com você até o fim. Tchau, querida. Gente, mas que surpresa! Eu nunca podia imaginar que vocês iam achar a Márcia. A Márcia é uma pessoa assim, que eu amo, porque além de ser uma super amiga, assim, fidelíssima, ela teve muita influência na minha vida espiritual. Eu devo muito a ela, muito mesmo. E em retribuição, um pouco, eu compus uma música e eu dediquei a ela, no CD do Coral Jovem, porque é uma frase que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar. Nesses estudos que a gente fazia na casa dela, era um estudo assim, multidenominacional. Sei. Eu adventista, ela na época frequentava a igreja metodista, tinha batistas, e eram amigas cujos filhos estudavam na mesma escola. Entendi. Né? Então, assim, era maravilhoso, era um momento assim, de muita comunhão, era delicioso, e isso foi muito assim, determinante na minha vida, no meu crescimento espiritual. E a Márcia foi a primeira pessoa que eu ouvi falar assim: nós somos príncipes e princesas, porque nós somos filhos do rei. Foi a primeira pessoa que eu ouvi dando essa argumentação. Ora, se nós somos filhos do rei, nós somos príncipes e princesas. E eu compus uma música, Somos Príncipes e Princesas, Filhos do Rei, que foi gravada no primeiro disco do Coral Jovem. E eu fiz questão de colocar lá, essa música é dedicada a Márcia Orlandin. Nossa, foi Nossa, eu não sei nem como agradecer. Foi maravilhoso, uma surpresa deliciosa. Kátia, você é uma ministra de música, ministra do louvor. Você sabe muito bem que a música sempre está envolta a polêmicas, né? Tanto a música como a forma de ser tocada, instrumentos e tal. Como é que você se comporta em meio a esses assuntos polêmicos? Ou você procura passar de largo? Não, acho que é difícil passar de largo, né? Porque a gente estaria sendo omisso. Tem muitas discussões que eu vejo que são infrutíferas. Então, realmente, assim,
é uma queda de braço que não vai dar em nada. Mas eu sou muito, ainda mais que eu fui diretora de música muitos anos lá na Central, muitas vezes, e atualmente eu sou diretora JA da Igreja Central e dirijo um coral jovem. Então eu sinto uma tremenda responsabilidade, porque eu sei que muitos meninos ali, o que eu falo para eles acaba sendo referência. Né? E eu tenho esse peso de responsabilidade. Eu procuro honrar com essa responsabilidade que Deus me deu, né? Porque, assim, não sendo nunca leviana e sabendo que o que eu falo pode ter um eco que foge até da minha imaginação, do que eu imagino que possa ser. Mas eu acho, Ronaldo, que uma grande questão que é pouco abordada, porque a questão de bateria, a questão de música mais animada, isso aí eu acho que a gente tem que ter prudência, a gente tem que respeitar, a gente não tem que ser escândalo. Para quê? Para que fazer escândalo? Ah, não, tem que ser assim, sabe? Para quê? A gente tem que respeitar que tem pessoas na igreja que gostam de uma música mais tradicional, mas em contrapartida, os mais tradicionais também têm que ceder. Por que só os mais avançados que têm que ceder, né? Então, acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Mas o que mais me entristece na música não é nem tanto essas discussões. O que mais me entristece no universo musical dentro da igreja é o estrelato. Isso aí eu acho abominável, abominável. Nego se comportando como se fosse realmente uma celebridade. Eu tenho pânico disso. Olha, tá falando nego, mas é questão de... Por favor, não vão levar... Por favor, Aí você me expõe, né, Cátia? Não, porque a gente tem... Não, porque Neguinho falou, né? Não, então eu vou mudar, Não, eu estou brincando com você, mas eu estou entendendo. Você está entendendo. Isso não incomoda a maioria das pessoas tanto quanto deveria. Sabe, então é uma cadeia. A pessoa treme, ai, não sei o quê, sabe? Autógrafo. Eu, sinceramente, qual que é a utilidade de um autógrafo? Me fala, qual que é? Para que serve um autógrafo? Eu acho assim, eu acho o fim. Você querer tirar uma foto, você querer uma dedicatória e tal, você ter carinho, é uma coisa. Agora, tietagem, do jeito que a gente vê dentro da igreja, é realmente uma ciranda, assim, porque o fã, ele alimenta o monstro, ele não está vendo o que ele está fazendo, ele está idolatrando. Vai crescendo o monstro. Vai crescendo. E o cantor se comporta como artista e também já se acha superior, e aí vai, eu fico, onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai parar? Falou Cátia Rocha. E falou bonito. Ô, Cátia, eu tenho que mostrar os últimos depoimentos para você. Ai, meu pai. De quem te conhece mesmo. O que será que eles pensam de mim? Vamos saber agora. O primeiro deles são esses aí. Bom, minha mãe, ela é extremamente zelosa, muito carinhosa. Ela, às vezes, é um pouquinho brava. Como toda mãe, né? Tem que ser para educar os filhos corretamente. Antes de eu ver a Cátia como compositora, como musicista, eu vi ela como mãe. Cuidando de mim, me acordando para ir para a escola. Mais ou menos umas 3 semanas antes do meu casamento, eu estava muito nervosa, achando que talvez algumas coisas não iam dar certo e tudo. E eu conversei com minha mãe. E ela foi muito sábia para conversar comigo, ela me acalmou e depois desse dia, com certeza eu me tranquilizei. Se não fosse ela, eu teria ficado doida. O mesmo jeito que ela se porta numa conferência de nível mundial, ela vai ser a mesma Cátia da que vai lá na igrejinha, humilde, lá no interior, lá onde quer que ela for cantar, ela sempre vai ser do mesmo jeito. Minha mãe é muito alegre, minha mãe é muito espontânea, ela é apaixonada pelo que ela faz e tudo. 17 anos, quer dizer agora 18, me aturando, né, mãe? E sempre cuidando de mim, me protegendo, me alimentando, sempre ajudando a nossa família, né? E também ajudando a igreja, né?
Que Deus continue te abençoando mais e mais na sua vida profissional, na sua vida familiar. Mãe, você é muito especial. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Eu te amo muito mesmo, apaixonadamente. Um beijo do filho, caçula. Ai, que lindos. Você causou uma boa impressão neles. Deus seja louvado, né? Esses meninos são ótimos, eles são maravilhosos, eles são muito gente fina. Pedro é o comediante lá de casa, não parece que ele é sério igual o pai, mas é o comediante lá de casa. Lá em casa, aliás, eu acho que todos têm uma veia cômica assim, muito forte. A gente é realmente uma família de 4 bestas, nós somos muito bestas. O besterol rola solto lá em casa. E os meninos, assim, eles são filhos maravilhosos, nunca apanharam, nunca tiraram nota vermelha, nunca ficaram de recuperação. Nota vermelha eu acho até que já pintou, mas nunca tomaram recuperação. E são filhos extremamente obedientes e sempre foram. E o que mais me deixa, assim, eu e meu marido, o que mais deixa a gente feliz é ver o quanto eles temem ao Senhor, quanto que eles são apaixonados por Jesus. Isso, para mim, eu acho que para uma mãe e para um pai não tem prazer maior. E no caso da minha filha Natália, que casou, né, você vê seus filhos bem encaminhados. O meu genro, eu falo que ele sempre foi meu genro dos meus sonhos. Natália namorou com outros rapazes, que me perdoem, outros rapazes, mas o Marcelo sempre foi o genro dos meus sonhos. Vai desculpando aí, né? Vai desculpando aí. Então, eles formam um casal assim, muito unido, muito feliz. E eu acho que não tem coisa melhor para um pai e para uma mãe. Ver os filhos felizes, escolhendo, né, boas pessoas, né, como foi o caso de Natália. E o temor do Senhor. Isso, para mim, eu acho que é o principal. E daqui a pouquinho, um netinho, a avó Kátia. Já pensou? Já pensou? Não tem cara de vó, não, Kátia? Eu também não consigo imaginar, mas eu acho que eu vou ser... Mas o neto vai gostar. Eu acho, ou a neta. tomara, né? Tomara que sim, gostar. eu acho que sim. Porque criança é sempre bênção. Vai chamar de tia. Não, isso aí não, Ronaldo. Não, mais respeito, não. Vou mostrar o último depoimento. E eu não me esqueço, desde a primeira vez que eu a vi, com um vestido vermelho, se dirigindo para o piano. E ali, sim, ali foi o encanto para mim. Esse ano nós fizemos 25 anos de casado, nós fizemos boda de prata. Olha, era uma pessoa muito transparente, fiel a toda a prova. E a característica dela que mais assim, me impressiona é a dedicação com que ela faz à obra do Senhor. Seja no Coral Jovem, seja no Projeto Caleb, que ia ser feito pelo Coral Jovem também, seja na composição de músicas. Isso aí me impressiona demais. Eu até falo com ela que se eu tivesse 10% do talento que ela tem, eu estaria feliz. Olha, meu amor, Deus seja louvado pela sua vida aqui na terra. E eu espero em nome de Jesus que toda a nossa vida juntos aqui seja pautada pelo amor, pela fidelidade e principalmente por Jesus no meio de nós. Espero que todos juntos possamos, naquele grande dia, receber Jesus na nuvem dos céus para morar eternamente com Ele. Eu te amo. Um beijo do seu marido Roberto. Eu falo com ele que ele só perde para Jesus. Eu falo, amor, você só perde para Jesus. Também aí já... É querer muito, né? É querer demais, né? Ô, Kátia Rocha, os depoimentos falaram sobre você, sobre... A glória vai toda para o Senhor. Sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, sobre a cristã que você é. E nós não precisamos falar mais nada, só agradecer. Que seja louvado. A sua presença Ronaldo, aqui no Perfil Musical. Obrigada mesmo, foi muito bom. Leve o nosso abraço para Belo Horizonte? Levo sim. Mas que tal você mesmo levar? A gente tá com saudade de você lá. Vamos levar o nosso abraço né? para Belo Horizonte. Né? Vamos lá, claro.
Muito obrigado, Kátia. Eu que agradeço, Ronaldo. Obrigada. Deus seja louvado. Você tem algum contato, algum e-mail para quem quiser entrar em contato com você, para falar Kátia... sobre música? Kátia Rocha GS, G de Guequim e S de Silva, a grande família Silva. Foi lá na Alemanha e voltou. Kátia Rocha GS, @hotmail.com. Tá certo, então. Por hoje não temos mais tempo, a não ser para mais uma composição da Kátia Rocha. Muito obrigado a Kátia, muito obrigado a você. Nos vemos na próxima semana em mais um Perfil Musical. Grande abraço e até lá. Simples como uma rosa, é perfume e cor. Sempre diz em verso e prosa quem é seu autor. Justo e verdadeiro, é de Deus um mensageiro. Pulsar mais forte o coração. Sua força é cativante, sua presença é tão marcante. Tudo muda por causa do amor. Oh, muda ao ser completamente, faz revolução. Impossível ser indiferente à inspiração. O amor é tudo, é benigno, paciente, puro. Lança luz no meio da escuridão. Só o amor faz pulsar mais forte o coração. Sua força é cativante, sua presença é tão marcante. Tudo muda por causa